como tema para essa mensagem é Resistindo ao Dia Mau. Versículo 13 de Efésios 6 diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vocês já passaram por algum dilema alguma vez na vida? Não aquele dilema simples, né, de se casa ou se muda para a América, aqueles dilemas assim, que são do dia a dia, mas eu estou falando um dilema de verdade, onde você tem duas propostas boas, ou melhor, uma é boa e a outra é excelente, e daí você fica pensando na qual que eu faço, para onde que eu vou. Eu estava pensando na palavra do Senhor essa madrugada, e esse texto está no meu coração já há alguns dias. Eu encontrei Paulo aqui num grande dilema. Paulo, o grande guerreiro da fé, ele se defronta agora com algo que realmente foi pesado. Ele estava a bordo de uma embarcação no mar Egeu, vindo da Macedônia, e ele desejava chegar a Jerusalém para o Pentecoste. Pensem que possibilidade maravilhosa tinha na vida de Paulo. Mas para fazê-lo, entretanto, ele passaria por Éfeso. E passar por Éfeso não era uma missão tão simples. Porque ele tinha morado em Éfeso por 2 anos. Ele tinha amigos, ele tinha irmãos. Ele tinha uma consideração pelo lugar, ele tinha uma consideração muito grande pela igreja. Pensem que nós, talvez, eu já estou há quase 22 anos, mas alguns estão aqui há poucos meses, e já têm laços de amizade. E pensem que de repente você vai para outra cidade, mas você tem a possibilidade de passar por aqui, eu tenho certeza que teu coração já vai começar a vibrar. Poxa, eu vou ver meus amigos, eu vou participar na igreja, eu vou prestar um culto ao Senhor, eu vou ter a possibilidade de reviver alguns sentimentos. Pensem como estava o coração de Paulo. Ele havia morado ali, ele havia ministrado ali, ele tinha ganhado almas para o Senhor Jesus, ele tinha orado com alguns irmãos, ele tinha passado por situações junto com esses irmãos. Ele havia enfrentado batalhas enormes em favor daqueles crentes ali em Éfeso. E ele tinha a possibilidade de chegar uma vez mais e estar com esses irmãos. Eles eram amados por ele. Por outro lado, em sua mente era crucial que ele atendesse ao Pentecoste. Ele tinha a possibilidade de receber mais de Deus. E quem aqui que não quer receber mais de Deus? Nós nunca vamos conseguir nos sentir cheios de Deus. Isso é uma mera ilusão. Porque o nosso Deus, a cada segundo, ele se revela de uma face diferente, de uma forma diferente. Ele é Deus. E eu creio que é por isso que no céu a única canção que vai ser é essa, é Santo, Santo, Santo. Porque a cada momento que se fala Santo, ele mostra algo novo para que o povo fique extasiado. E ele continua sendo santo, meus irmãos. E a cada segundo ele se mostra para nós de uma forma completamente diferente. Mas pensem nesse dilema. Eu posso passar e rever os meus irmãos, mas talvez revendo meus irmãos eu vou perder o Pentecoste. E eu quero mais de Deus, mas eu quero estar com eles. Pensem como que estava a mente desse homem. O que ele deveria fazer? Bom, eu deixo a igreja para depois e primeiro vou buscar mais de Deus, mas... Meus irmãos, eu não sei se vocês entendem o que é ter um coração que ama as pessoas. Eu amo ir para casa de noite, eu adoro chegar em casa, é o meu ambiente, estar com a minha família. Mas tem horas que eu não consigo ir para casa sem passar em meia dúzia de casas que estão no meio do caminho, porque eu também amo estar compartilhando com os meus irmãos. Mas está aqui Paulo, e ele está com um dilema, porque é o dilema do ato do amor e cuidado do rebanho, de proporcionar ao rebanho estímulo para crescimento na fé, no amor e na sabedoria e na revelação do Pai da Glória, ou de ir lá e receber mais de Deus para ter mais para entregar depois. A sua embarcação parou em Mileto, que dá mais ou menos 30 milhas de Éfeso. E dali ele enviou palavras dizendo assim: olha, os líderes da igreja vêm, vamos ter um encontro. E nesse encontro a gente vai ter uma breve reunião. E essa reunião vai ser a céu aberto, nós vamos nos reunir na praia. E daqui eu vou para Jerusalém. Pensem comigo. Qual a necessidade de se reunir com um pequeno grupo de líderes nesse momento? Se o lugar que você está indo é certeza absoluta que Deus vai estar lá no meio. O lugar que você está direcionado, você sabe que vai ser um encontro inesquecível. Você sabe que você vai chegar e vai ter de Deus naquele lugar.
Qual a necessidade de se reunir com poucas pessoas? Qual a necessidade de parar no meio do caminho? Paulo não podia garantir que ele os visse novamente. Então ele coloca no seu coração o seguinte: eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Pode ser que eu não tenha mais essa oportunidade amanhã. E nenhum de nós é dono do nosso dia ou do nosso futuro. Eu tenho planos para almoçar em um determinado lugar hoje às 2h. Mas quem que me garante que essa mensagem acaba? Quem que me garante que o meu Senhor Jesus não volta dentro de 1 minuto e nós estamos na glória juntamente com Ele? Quem que me garante que eu consigo terminar a refeição de hoje ou chegar à noite na minha casa? Ninguém me garante. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu estou nas mãos do meu Jesus. Aleluia. 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 Ele não sabia se ele os veria novamente, mas agora nessa viagem a Jerusalém, o seu ministério pesou muito forte. Eu posso ir lá receber mais de Deus, mas eu tenho responsabilidade, eu tenho que dar pelo menos aquilo que o Senhor já me comunicou para eles. Deixa eu deixar pão para que eles não morram de fome nessa viagem que é a vida. Ele não somente ia a Jerusalém, mas ele retornava para o lugar onde ele tinha sobrevivido a uma tentativa de assassinato pelos líderes judaizantes, pelo fato de ter sido um fariseu e ter abandonado a sua fé, tornando-se um apaixonado pela causa de Jesus de Nazaré. Que mudança radical teve na vida desse homem. Era 100% contrário, mas ficou 1000% favorável. Jesus é a razão da minha vida. A sua presença em Jerusalém era arriscada, mas ainda assim ele disse: eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Com isso em mente, meus irmãos, eu penso que esse era apenas um momento de comunhão com os irmãos em Éfeso, e por uma boa causa. Ele não tinha o controle do dia de amanhã, mas no presente ele diz: eu vou ser útil hoje. Eu vou colocar minha vida à disposição de Deus. Eu entreguei tudo a Ele, então, no tempo dele, Ele pode me usar como Ele quiser. Eu estou pronto não só a ser ligado, mas também a morrer se for necessário. Ele para conversar com os irmãos. E posteriormente, ele vai se encontrar com os outros crentes. E ele diz assim: porque ainda que tivessem 10.000 ensinadores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Paulo sentia um peso como se ele fosse o pai dessa igreja. Aquele que tinha trazido um bom alimento, a melhor, a única verdade, dizendo: esse é o caminho. Paulo era o pai desses irmãos na fé. Aquele que explicou a salvação através da graça pela fé. A ideia é que eles poderiam nunca mais ver ou ouvir Paulo novamente. Agitou a igreja. Essa reunião pode ter sido uma reunião muito curta na praia, mas eles ficaram pensativos, pensando: Paulo parou, está indo para Jerusalém, o que vai acontecer depois daqui? Mas pela graça e cuidado de Deus, não somente ouviram mais uma vez, mas também receberam uma carta que levou aproximadamente 5 anos para chegar nas suas mãos. Continue pensando comigo. E eu já vou pregar. Está Paulo a bordo da embarcação, acenando para os seus amigos na praia: foi bom estar com vocês, a reunião foi maravilhosa, mas eu tenho que ir. Pensem o que se passava na cabeça daqueles que ficaram na praia. Aqueles que ficaram do outro lado, com seus pés em terra seca, enquanto Paulo partia para um futuro indefinido. Mas eles também estavam com um futuro indefinido, independente de estarem com os pés no chão. Eles não sabiam o que estaria acontecendo. Pensem naquilo que passava na mente de muitos, aquilo que estava passando na cabeça deles. A possibilidade da prisão de Paulo e também da sua condenação e morte deve ter deixado esses líderes da igreja com muita apreensão. Como caminhariam sem a orientação de um apóstolo? Como que a igreja seria orientada se o pai dele já não estava mais presente? Paulo sabia que a ausência da liderança deixaria espaço para que lobos vorazes atacassem o rebanho, afastando-os da fé. Essa reunião na praia foi uma das mais importantes de Éfeso. Os líderes da igreja precisavam permanecer alertas como pastores que velam pelo seu rebanho,
defendendo o rebanho, alimentando o rebanho, cercando o rebanho e edificando o corpo de Cristo. Para isso Paulo parou ali. Não simplesmente para dizer, olha, quero ter um momento bom com vocês. Não, ele parou lá para edificar a fé desses irmãos, dizendo, olha, pode vir o que vier, mas não percam o foco é Jesus Cristo. Mas pensem no misto de emoções nessa reunião e nessa despedida. Cabeças pensando, o que será de nós aqui? Enquanto em uma cabeça, com o coração missionário, havia a certeza, tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que eu esteja indo para a morte, não tem problema, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ainda que seja meu último dia, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ainda que seja meu último fôlego de vida, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia, aleluia. Pensa nesse outro encontro de Paulo. Porque Paulo está na praia, chegam os líderes, o encontro deve ter sido maravilhoso. Quem que não gosta de ver uma pessoa que ama quando chega depois de algum tempo? Nós recebemos o pastor Salomão com a família semana passada, estão aqui de novo. Mas que alegria ver as pessoas que nós amamos. E não importa o tempo, importa que estão perto. Pensem na festa que teve naquela praia, até que pudessem começar a reunião. Olha, eu tenho pouco tempo. Não, Paulo, é tão bom estar com você. Vamos conviver. Não, Paulo, eu preciso, eu tenho pressa. Mas agora, na outra margem, quando Paulo está desembarcando, não estava uma bandeira de bem-vindo. Olha, que bom que você veio, estamos com saudades. Não. Na outra margem que estava esperando, era a justiça, dizendo, Paulo, você vai ser preso. E olha, você vai ser colocado numa prisão domiciliar e por 2 anos você está completamente afastado de tudo e de todos. Mas eu amo a Jesus, meus irmãos. E quando nós atingimos a maturidade, a Jesus não é a situação, não é a circunstância, não é o local, não é nada. Nós não dependemos de nada e nem de ninguém, nós dependemos é dele. E está Paulo nessa prisão e o Espírito inspirador invadindo a vida de Paulo, a ponto dele escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que são conhecidos como as epístolas da prisão. Ainda que a sua liberdade estivesse restringida, o seu espírito estava livre na presença do Senhor. E eu imagino que enquanto ele escrevia essas epístolas, a presença do Espírito Santo era tremenda, a ponto de fazer com que esse homem se sentisse completamente livre, esquecendo as algemas, esquecendo os soldados, esquecendo a situação, mas dizendo, não tem nada que me impeça de chegar na presença do meu Senhor Jesus. Não tem nada, meus irmãos, que nos impeça de em 1 segundo sairmos daqui e chegarmos lá na presença dEle. E tem resposta dEle para as nossas vidas. Aleluia! 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 Eu estou pensando nessa carta essa semana inteira. Isso tem pesado no meu coração essa semana. Principalmente o versículo que nós lemos. Para que possais resistir no dia mau. E fiz uma oração com o pastor João nessa semana e meu questionamento foi esse. O problema é que nós esperamos o dia mau para a casa do vizinho, do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Mas nunca o dia mau nas nossas casas ou nas nossas vidas. E o que nós fazemos quando o dia mau chega? Ninguém melhor do que Paulo passou dias maus. Mas todos os dias ele foi cheio da presença de Jesus. Aleluia. O que está marcando meu coração essa semana foi essa despedida chorosa na praia. De amigos se despedindo. De obreiros dizendo, olha, é um prazer servir ao teu lado. Mas eu não sei se nós vamos nos ver de novo, eu não sei se nós vamos estar perto novamente. Essa despedida na praia, meus irmãos, está queimando o meu coração. Onde após recomendar os líderes da igreja a Deus e a sua palavra, Paulo, o apóstolo da graça, ele embarcou para o futuro com a única certeza. O último versículo de Efésios é maravilhoso e foi com essa certeza que ele subiu no barco. A graça
está com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo em sinceridade. E se a graça está conosco, do que mais nós precisamos? A graça do Senhor, ela nos basta. Aleluia. 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 Essa semana eu conheci uma cliente minha que eu já trabalho há 10 anos, tem sido uma bênção para minha casa. Pense em uma casa daquelas que você vai limpar e a mulher nunca teve na casa. O cheque sempre está, mas a mulher nunca. Eu nunca tinha visto a mulher. 10 anos trabalhando lá, nunca cancelou um dia. E eu bato na porta essa semana, e quando eu bato na porta, uma senhora, eu olho, só tinha visto uma foto, e eu pensei, é a senhora? E ela olhou para mim e falou assim, você que é o Maurício? Eu falei assim, que prazer. E daí ela já se assentou e falou, me perdoe, eu não posso ir até aí. Eu fiz uma cirurgia essa semana e eu acabei de descobrir que eu estou com câncer no pulmão. Aquele momento, meus irmãos, o Espírito Santo falou comigo. Pense numa pessoa rica. Pense numa pessoa rica. Então essa daí deve ser o primo mais pobre dessa mulher. Uma pessoa que pode comprar o mundo, literalmente. Mas que não foi tocada pela graça. Não sabe o que é ter a presença de Jesus. E daí eu saí daquela casa me sentindo a pessoa mais rica do mundo. Mais rica do mundo. Porque eu também enfrento situações que falta dinheiro, falta recurso, falta amigo, falta tanta coisa, mas não falta Jesus. E quando Jesus chega, tudo muda. Tudo muda. Aleluia. 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 Não é ser indiferente. Mas eu não consigo entender como por tantas vezes nós deixamos os nossos sentimentos influenciar a nossa adoração. Eu não consigo. Eu não consigo. Porque a palavra do Senhor fala que na presença dEle até a tristeza salta de alegria. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. A abundância na presença dEle. Então eu levantei essa madrugada, com alegria, com a certeza de saber que eu ia pregar um culto, ou melhor, que eu ia ministrar no culto para o meu Deus, mas a ministração é para Ele também, porque eu recebi dEle, então volta para Ele. Mas os ouvidos que estão mais perto dessa palavra são os meus, então essa mensagem é para mim. Mas eu creio que todos nós aqui hoje podemos levantar as nossas mãos e glorificar a Deus pela graça. Aleluia. Aleluia. Se nós estamos aqui hoje é pela graça. Aleluia. Se estamos terminando o ano de 2019 é pela graça. Se nós iniciaremos 2020 é pela graça. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, pela graça nós não fomos apenas escolhidos por Deus, nós somos adotados por Ele, fomos aceitos, fomos redimidos, fomos selados e estamos seguros em Jesus. Nós não chegamos esmolando na presença dEle de forma alguma. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Ele nos achou e nos fez propriedade dEle. E isso é graça. Aleluia.
Eu encontro nele mesmo mais motivos para ser agradecido. Através de Jesus nós temos paz que sobrepassa todo o entendimento. Nós somos membros de um organismo vivo e impactante, a igreja da qual Jesus é a cabeça, e isso é graça. Dele nós recebemos talentos, dons para servir a esse corpo. E nós somos empoderados para andar em unidade, para amar, para sermos sal e luz, e principalmente para nós resistirmos aos ataques do inimigo. Aleluia! Os nossos cultos têm que ser festivos, meus irmãos. Porque tem milionários morrendo sem a graça. Mas tem pobres vivendo ricos de graça, cheios dessa abundante graça. Tudo que eu faço, meus irmãos, eu amo. Tudo que eu faço na vida eu amo. Mas principalmente servir ao reino do Senhor como pastor nessa igreja. Como sou privilegiado em ser o pastor de vocês. Eu tenho em mim o compromisso de ouvir Deus e comunicar a sua voz com integridade à igreja. E essa semana, como já disse, esse texto tem queimado em meu coração. Paulo escreve essa carta à igreja que ama e diz a ela: preparem-se para resistir ao dia mau. Ele não disse assim: olha, não vai chegar o dia mau. Ele diz: estejam preparados. Porque o dia mau chega. Aleluia. A Bíblia é fantástica porque ela só fala a verdade. Ela não tem meio termo, dizendo talvez venha o dia mau. Mas ele diz assim: olha, vai vir, mas resistam. Aleluia. Eu tomei a liberdade em uma dessas madrugadas dessa semana para rever o que Deus está falando nessa igreja esse ano. Por quase 200 cultos que nós tivemos esse ano. Glórias a Deus por isso. Por quê, pastor? Porque nós estamos 200 dias mais próximos à presença dEle. Ele está voltando. O que Deus usou esse altar para falar esse ano foi sobre oração. Pode puxar na sua mente e você vai lembrar de mensagens onde nós falamos oração. Nós precisamos orar. As mulheres pegaram um tema maravilhoso no começo do ano falando sobre perseverança. E há 2 semanas atrás nós ouvimos nesse altar um testemunho falando sobre perseverança. Foi ministrado o ano inteiro nessa casa sobre bom ânimo. Tendes bom ânimo, vocês vencerão, porque o nosso mestre venceu. Não teve um culto aqui que não foi falado em ter fé. A certeza de que Deus tem poder para mudar todas as coisas. Eu só posso entender, meus irmãos, que o que Deus fez e está fazendo conosco nesse ano é nos preparar para o dia mau. Porque se nós orarmos, se nós perseverarmos, tivermos bom ânimo e fé, ninguém nos vence. E a glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Para muitos o dia mau é um dia de luta e resistência. Um dia de frustrações e perplexidades, um dia que o inesperado acontece, aquele dia do bad hair day, né? O dia que o teu cabelo não está bom. Pode fazer o que for, que melhor é sair despenteado. Mas o dia mau nada mais é do que a prova da nossa fé. E quando ele chega, nós precisamos resistir em nossa fé em Cristo, honrando-o até o fim. Dia mau não é uma dor de cabeça, um cheque sem fundo, um pneu furado com 2 pregos, como o meu a semana passada, um serviço mal feito, um patrão desonesto, uma nota baixa na escola, um desentendimento familiar. Não, isso daí é tribulação. E tem muita gente atribulada. O dia mau, meus irmãos, é um tempo. E não se resume em 24 horas, ele pode durar anos. Nós vemos na palavra do Senhor, e muitos tiveram um dia mau que foram anos. É uma peregrinação pelo deserto da vida.
talvez dando muitas voltas pela saída do deserto, mas não consegue enxergar a saída. É a nota mais baixa sem a qual a sinfonia seria incompleta. Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O dia mau é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Aleluia. Então não importa quanto dure, o que importa é que no final encontre o mesmo Jesus que estava no primeiro dia. Porque Ele não nos deixa só, Ele permanece conosco. Oh, sem dúvida, o dia mau causa choro, causa dor, instabilidade, questionamentos. Mas nunca se esqueça, nos dias maus nós temos a presença constante do nosso Deus, ainda que nós não possamos vê-lo ou tampouco senti-lo. Mas a sua palavra nos diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E passarão céus e terra, mas as suas palavras permanecem para sempre. Aleluia! Ele está conosco. Pensem comigo que Jó, sem pecado algum, experimentou o dia mau. Sua família foi ceifada, seus bens destruídos, sua saúde ficou por um fio. Mas durante esse tempo a sua fé foi fortalecida. E daí ele disse: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que gravassem num livro? E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Quais palavras, Jó, você falaria? Quais as palavras que você está falando no seu dia mau? Jó falou o seguinte: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Ah, meus irmãos, Jó pede um livro para escrever e olha onde está escrito. Num livro que não tem alteração, é apenas uma edição, porque não tem erro nenhum. O nosso Redentor vive, meus irmãos. E Ele está conosco e vai se levantar para receber toda a honra e toda a glória, porque Ele é merecedor. Aleluia! O dia mau foi experimentado por Daniel, ao ser impedido por lei de orar ao Senhor e ameaçado de morte. O seu dia mau culminou quando foi lançado na cova dos leões, mas ele não negou a sua fé em Deus. E porque ele não negou a sua fé, foi a primeira vez que um leão fez jejum, meus irmãos. Aquilo que está tentando te devorar, tenha certeza absoluta, tem o propósito do Senhor e a vitória é tua em Cristo Jesus. O dia mau foi experimentado por Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foram lançados na fornalha, mas de repente eles não estavam andando sozinhos, tinha um quarto homem do lado deles, e a Bíblia fala que não ficou nem cheiro da fumaça na sua roupa. Essa é a proteção do nosso Deus sobre as nossas vidas. Pensem num pastor guerreiro e futuro rei, Davi. Ele passou o seu dia mal fugindo do rei Saul que queria matá-lo. Mas ele teve tempo para escrever, meus irmãos. E ele escreveu: o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Aleluia. Meus irmãos, aqui eu termino. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Paulo está se referindo a esse texto, dizendo, olha, se revistam da armadura de Deus. Como seria bom se a gente só colocasse a armadura e não precisasse usar nunca. Mas se revistam porque vem luta. O diabo, que é o vosso adversário, ele está ao derredor, tentando te tragar. Ele quer roubar, matar, destruir. Não se esqueçam que ao redor está o leão da tribo de Judá. Eu prego nessa manhã você que tem se vestido da armadura de Deus, mas que está enfrentando o dia mau. Mergulhado e quase se afogando em lugares que seus amigos não chegam, as águas são turvas, escaudalosas. Ninguém se aventura a mergulhar com você, os seus familiares não enxergam, eles não veem, eles não entendem. Mas Deus te viu. Tanto te viu que você está aqui hoje para ouvir a palavra dele. Eu prego a você que por mais de 1 ano tem lutado contra a adição alcoólica, química, de comportamento e tantas outras adições. E tem gritado alto, dizendo assim, eu não aguento mais. Deus te vê. E tudo que tem um começo tem um fim. E eu saí da minha casa essa manhã, gente, com o meu coração fervendo. Porque eu sei que hoje é o fim de muitos dias maus nessa casa e nas casas. Porque Deus é quem determina onde começa e aonde termina. Ele tem poder para todas as coisas. Eu prego a você que o dia mau no seu casamento chegou assim que acabou a lua de mel. E daí por anos você está aí arrastando as coisas, tentando fazer com que funcione e não funciona. Mas foi já na lua de mel que a tua esposa viu que o príncipe que ela casou virou um sapo. E a princesa que você casou, você notou que é uma relaxada mesmo. Mas deixa eu te lembrar que Deus te vê. E Ele tem poder para mudar a circunstância da tua casa. E de fazer com que a tua casa não seja mais chamada de casa, mas que seja um lar. Aonde a presença do doce Espírito Santo abra as janelas, as portas. E a vizinhança chegue dizendo assim, o que que vocês têm aí? E vocês possam dizer, nós temos Jesus. Aquilo que uniu Deus, não separe o homem. E se no teu coração você tem pensado, ponderado, até mesmo dito, é o fim, esse dia mal vai acabar e vai acabar dessa forma. Não vai, porque chegou Jesus hoje. E quando Jesus chega, as coisas mudam. E não é para pior. Elas mudam para melhor. Quando Jesus chega, os conselheiros que estão enchendo a tua cabeça com, olha, conselhos do inferno, eles vão sumir da sua vida. Mas o maravilhoso conselheiro está entrando hoje, dizendo, escute a minha voz, porque eu tenho algo novo para a sua casa. Aleluia. Eu prego a você que não está enxergando saída. Pastor, eu não sei aonde que começou. Pastor, eu não sei, eu não enxergo saída. Nós servimos a um Deus que não precisa ser convidado. No problema sem saída, Ele sabe a entrada. E Ele entra, e quando Ele entra, a paz o acompanha. Os discípulos o seu mestre havia morrido, todos inquietos, querendo saber o que estava passando, o que ia acontecer com eles. E o mestre, sem abrir a porta, sem pegar a chave, aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. É essa paz, meus irmãos, que nós vamos sair dessa casa hoje. É essa paz que você que está nos acompanhando em casa, no hospital, no trabalho, não sei. Mas é essa paz que você está clamando, que agora está enchendo o teu coração. Esse Natal vai ser diferente, meus irmãos. Esse Natal vai ser para celebrar um Cristo vivo. Aleluia.
prego para você que está vivendo o dia mal da enfermidade, ou na sua casa ou na sua parentela. Deus te traz cura hoje. Oh, Senhor, estenda as tuas mãos saradoras sobre as nossas famílias hoje. Desfaz os grilhões, Senhor. Repreende, Senhor, o maligno, Senhor, que está, Senhor, apreendendo, Senhor, acorrentando, Senhor. Muitos dos nossos familiares, Senhor, do outro lado, Senhor, da tela. Acaba esse dia mal, Senhor. Nos permita, Senhor, ainda hoje ouvirmos notícias boas. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia nos dá inúmeros exemplos de pessoas que passaram pelo dia mau, tais como Elias, Josué, Jeremias, Josafá, os discípulos de Jesus, Ezequiel, profeta e sacerdote, mas no exílio. Mas todos venceram glorificando o nome do Senhor. Então por que você pensa que você não vai conseguir sair desse dia mau? Israel passou pelo deserto, mas teve uma coluna de fogo e uma nuvem para protegê-los no caminho. Deixa eu te lembrar pela palavra que o Senhor tem sido a tua sombra, a tua direita. E Ele te toma pela tua mão e te esforça e diz: não tema, porque eu estou contigo. Aleluia. Mas o maior desejo do meu coração em Deus essa manhã é que você possa sair dessa casa recitando o Salmo de Davi, dizendo assim: os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Mas então eu invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma, porque Tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Que esse seja o nosso texto áureo nesse dia. Que a gente possa sair dessa casa celebrando ao Senhor, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Vamos nos colocar em pés.
Aleluia. Eu não vou fazer apelo, mas eu creio que esse é o momento em que você deveria clamar ao Senhor. Ninguém melhor você de dizer o que você está passando, de contar o dia mal que você está enfrentando, mas de encontrar nele graça, favor, um braço forte. E eu creio que até o fim do teu dia mal hoje. Então clame ao Senhor nesse momento, fale com Ele como você nunca falou. Abra seus lábios ao Senhor. Talvez você nunca tenha feito uma oração na sua vida. Orar é falar com Deus. É entender que você abre os lábios aqui, Ele ouve lá, mas Ele também responde. Abra seu coração ao Senhor.